Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com você discutindo um pouquinho mais sobre as nossas pautas. Hora do almoço, né? Nosso segundo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos. Bora começar com matéria importante. Olha só esse editorial que foi publicado na revista Isto É. Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, o mesmo partido Bolsonaro, afirma que achava que Bolsonaro fosse fechar o Supremo Tribunal Federal. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que achou que o presidente Jair Bolsonaro fosse cometer uma loucura e fechar o Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro de 2021. Pois bem, se tem um assunto que vem gerando discussões, se tem um assunto que vem levantando a pauta, é a atuação do STF por grande parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que vem medidas arbitrárias, vem medidas totalmente autoritárias por parte do Supremo Tribunal Federal. Parte do Congresso Nacional, até de não apoiadores do presidente Bolsonaro, como é o caso do Partido Novo, que é um partido independente, vem tecendo duras críticas ao Supremo Tribunal Federal e não sem razão. Realmente, o Supremo Tribunal Federal vem demonstrando uma ação de ativismo político muito grande, o que viola as leis do Brasil. Mas vamos lá. Esse assunto, embora seja um assunto muito delicado, a gente precisa levantar. Vamos entender o seguinte: não tem nada que comprova que Bolsonaro tentou ou deixou de tentar derrubar o STF. Tá? E isso aí é, inclusive, um dos temas que investigam Bolsonaro buscando a inelegibilidade de Bolsonaro. Mas o grande ponto que a gente vai discutir é: e se o povo realmente não quiser mais o STF? Pode o povo fazer alguma coisa? Vamos entender um pouquinho sobre isso? É o seguinte: no direito brasileiro, nós temos uma Constituição. Não é respeitada, mas existe essa Constituição. Nessa Constituição, nós temos o artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, são os nossos deputados, senadores e presidente da República. Ou diretamente nos termos da Constituição. Pode também o povo tomar medidas ou ter iniciativas onde ele mesmo vai votar projetos e decisões de importância no Brasil. Então, essas iniciativas populares, essas iniciativas, atuações diretas do povo, é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Só para a gente entender, o que é o plebiscito? O plebiscito é quando eu quero a opinião da população sobre uma medida importante que pode se tornar lei. Uma que ficou famosa foi o Estatuto do Desarmamento. Aí a gente tem também o referendo, que é uma medida que é tomada pelos congressistas, mas ela só passa a ter validade depois que o povo chancelar isso. Então, por exemplo, vamos fazer uma lei que garante que o povo inicie o impeachment do Lula. Aí os congressistas votam e vai para a votação para o povo confirmar se isso vale ou não vale. Vocês entenderam? E nós temos a iniciativa popular, que é quando alguém do povo colhe assinaturas com um número X de pessoas e apresenta um projeto de lei. Só que esse projeto ainda precisa passar na Câmara e no Senado. A pergunta é: poderia o povo tomar a iniciativa popular e fazer a dissolução do STF? Essa é a pergunta número um. A pergunta número dois: poderia o Congresso Nacional convocar um plebiscito, um referendo sobre a dissolução ou a mudança do STF? A resposta é não. Por que não? Porque nós temos dentro do direito brasileiro o que a gente chama de cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? São cláusulas que nem a lei e nem a própria Constituição, da forma que ela está, pode modificar. Então, eu tenho a forma federativa do Estado,
eu tenho o voto direto, secreto e universal para todos, os direitos e garantias fundamentais e a separação dos poderes. Então, eu não posso fazer qualquer lei, qualquer norma que atente ou modifique a separação dos poderes. Então, quer dizer que dentro da regra legal, não pode qualquer ato modificar, exasperar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional ou o próprio presidente da República. Não é bem assim. E agora é onde a gente vai entrar nesse ponto aqui. Existem mecanismos e formas em que se pode trabalhar fazendo a mudança disso. Vou te dar um exemplo. O Arthur Lira, ele argumenta que nós deveríamos colocar o semipresidencialismo aqui no Brasil. De certa forma, é o Arthur Lira tirando poderes do presidente e distribuindo com o Congresso. E esse assunto foi muito discutido, principalmente no ano passado, e já começou a ter algumas discussões nesse ano também. A minha pergunta para você é: se o semipresidencialismo pode alterar e tirar poderes, ele não estaria violando essa separação dos poderes? Ele não estaria um poder atingindo o outro? Sim. E qual a forma de mudar isso então? Através de uma nova Constituinte. O que é a nova Constituinte? Fazer uma nova Constituição. Apagar a Constituição que nós temos, até porque a nossa Constituição, dentro do que a gente vê da sociedade, já está obsoleta e já não serve mais aos anseios da sociedade. Muitas cláusulas protetivas de políticos, dando poderes supremos a certos indivíduos, dando regalias absurdas a certos indivíduos. Então a Constituição já não tem mais essa característica de representar a sociedade atual, como foi naquele momento em 1988, quando ela foi criada. Então poderia ter uma nova Constituinte e aí zero, tá? E essa Constituinte, ela tem algumas características. Uma delas que ela é originária, ou seja, ela zera tudo e começa do zero fazendo uma nova lei. Ou seja, daqui para frente, se começa uma nova Constituinte, com pressão e participação popular, tudo começa do zero e se refaz uma nova nação, se refaz um novo Brasil. Então, se tem alguma forma de realmente fazer alguma coisa, igual o Valdemar achou que o Bolsonaro poderia tomar uma decisão, nós só temos dois caminhos. No caso do que o Bolsonaro poderia ter feito e o que o Valdemar da Costa Neto mencionou aqui, ele fala que eu achei que ele fosse cometer uma loucura. Nesse caso, deveria ser o que é considerado um golpe, quando uma das partes, sem dialogar e construir uma nova Constituição, vem e toma o poder e muda tudo. Ou, no caso, para modificar hoje o sistema federativo que nós temos, só através de uma nova Constituição. E geralmente, para acontecer uma nova Constituição, vem de vontades, ou do povo, ou vontades dos representantes eleitos. É assim que funciona, tá bom? Então, muito, arriscado falar qualquer coisa nesse sentido nos dias atuais, mas enfim, essa matéria eu achei super importante e, enfim, se hoje realmente tivéssemos uma votação sobre manter ou modificar o Supremo, como que você acha que seria o resultado da votação? Como que você acha que seria a escolha do povo? Coloca no comentário aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.